Ele foi um dos maiores líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Foi um grande ativista político, reivindicava salários, postos mais dignos e igualdade para a população negra e, além disso, tinha uma determinação inabalável e uma capacidade de discursar e reunir manifestações pacíficas que são motivo de admiração até hoje. Eu estou falando de Martin Luther King, o americano que durante as décadas de 50 e 60 seria a pessoa mais jovem premiada com o Nobel da Paz, indicado Homem do Ano pela Time e infelizmente teria um trágico fim. No vídeo de hoje, vamos ver toda a trajetória, a importância e o legado dele na história da luta contra o racismo nos Estados Unidos e também veremos como era a segregação racial no país. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Martin Luther King Jr. nasceu na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, em 15 de maio de 1929. Seus pais eram cristãos batistas e tanto seu avô quanto seu pai eram pastores da Igreja Batista. Caminho este que Martin também seguiria. Em sua infância, ele estudou em escolas públicas, onde havia segregação racial, mas isso não o impediu de ser um aluno brilhante e se formar aos 15 anos de idade, já ganhando certo destaque em suas habilidades de discursar e debater ainda jovem. Ele se formou em Sociologia em 1948 com 19 anos de idade. Continuou os seus estudos em um seminário teológico, se formando em 1951, e posteriormente, em 1955, fez o seu doutorado em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston, e foi ali que conheceria sua futura esposa, Coretta Scott King, com quem teria 4 filhos. Em 1954, um ano antes de obter o seu doutorado, King aceitou o posto de pastor na Igreja Batista da Dexter Avenue, em Montgomery, no estado do Alabama, um estado onde a segregação racial era muito presente. Inclusive, a igreja que King seria agora pastor era uma poderosa instituição negra e possuía um público politicamente consciente e que se manifestava contra a discriminação. Antes de continuar falando sobre Martin Luther King, é importante saber o contexto histórico no qual ele estava inserido, principalmente por este ser o principal fator de toda a sua luta. Eu já mencionei a segregação racial, mas afinal de contas, o que é isso? Ela começou a surgir no final do século XIX e teria uma forte presença no século XX. A segregação é um tipo de política que procura separar indivíduos ou grupo de indivíduos de uma mesma sociedade, baseando-se em critérios raciais ou étnicos. Esse tipo de pensamento seria presente, por exemplo, na Alemanha nazista, com o antissemitismo e a perseguição aos judeus, na África do Sul, com o apartheid, e nos Estados Unidos, que é justamente onde Martin Luther King estaria inserido. Para entender a segregação lá, é preciso voltar um pouco no tempo e fazer uma rápida análise em sua história. Os Estados Unidos, antes mesmo de ser os Estados Unidos, foi formado por colonos ingleses que deram origem às chamadas 13 colônias. Essas colônias teriam diferentes desenvolvimentos entre si. No norte, o desenvolvimento era mais baseado no modelo da pequena propriedade privada com um trabalho livre e assalariado, e também o desenvolvimento mais forte da indústria. Já no sul, o que prevaleceu foi o modelo da grande propriedade privada de terras e da monocultura. Mas a maior diferença entre o norte e o sul é a mão de obra que o sul utilizava, que era de escravos negros trazidos do continente africano. E não estou dizendo que o norte não contava com mão de obra escrava, mas a implementação desta no sul era muito mais presente e notável. O modelo escravocrata no sul do país só iria ter fim, e fim com uma aspas bem grande, com a Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865. Nesta guerra, os estados do norte, ou a União, comandados pelo presidente Abraham Lincoln, lutaram contra os estados confederados do sul. Não vou me aprofundar sobre esta batalha, mas o importante para o nosso tema é saber que as forças da União venceram ela, e isso resultou na abolição da escravatura nos estados do sul. Justamente após o fim da guerra é que começaria o processo de reconstrução do país, e neste processo, as primeiras tentativas de segregação surgiriam pelas mãos de cidadãos do sul, que achavam inaceitável que os negros recém-libertos tivessem os mesmos direitos e que pudessem ocupar os mesmos cargos que eles. No mesmo ano em que acabou a Guerra Civil, em 1865, foi fundada por um ex-combatente sulista chamado Nathan Bedford Forrest a seita racista Ku Klux Klan, que perseguia em ações violentas e matavam os negros. Inicialmente, a polícia conteve os focos de ação do grupo, mas a presença deles voltaria em cena no século XX, onde os seus membros apenas trocariam o capuz por ternos. As leis de segregação racial apareceram brevemente durante esse período de reconstrução,
desaparecendo até 1868. Mas no Tennessee, em 1870, durante o governo do presidente Grant, elas voltariam com toda a força. Lá, os sulistas aprovaram leis contra o casamento interracial. 5 anos mais tarde, também no Tennessee, foi adotada a primeira lei Jim Crow, e o resto do Sul iria seguir o mesmo caminho rapidamente. Se você se perguntou por que a lei leva esse nome, eu explico. O personagem Jim Crow foi criado pelo comediante Thomas Rice em 1820 e se tornou uma figura estereotipada comum em espetáculos de comédia e também um apelido para descrever pessoas de ascendência negra. As leis Jim Crow, ou de segregação, foram implementadas no Sul a partir de 1877. E depois do Supremo Tribunal Federal ter decretado instalações separadas mas iguais em um julgamento em 1896, todas as leis passariam a valer. A escravatura com outro nome decretava afastamento e separação de negros e brancos em diversos locais, como escolas, ferroviárias, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, hospitais onde as pessoas à beira da morte não eram atendidas pela cor de sua pele, impediam o direito ao voto e diversas outras coisas. Se por um lado os negros não eram mais escravos, pelo outro não tinham igualdade iguais aos brancos em praticamente nada. Essas leis e esse comportamento iriam se estender até as décadas de 50 e 60, e é aqui que voltamos para Martin Luther King. No dia 1 de dezembro de 1955, na cidade de Montgomery, onde King era pastor, Rosa Parks, uma líder da Associação Nacional de Avanço do Povo Negro, recebeu a ordem de um motorista de ônibus para ceder seu assento a um passageiro branco. Ela se recusou, foi detida e levada à prisão. Esse incidente seria o estopim para o que aconteceria durante os próximos anos. Durante 1 ano, a população negra de Montgomery se recusou a utilizar os ônibus da cidade. E o líder deste boicote contra a segregação racial em ônibus era justamente Martin Luther King. E foi assim que se iniciou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Os movimentos liderados por King seriam baseados nos ideais de resistência e protesto pacífico, que foram aplicados por Gandhi na Índia. Inclusive, ele chegou a viajar até o país em 1959 para estudar sobre isso. Mas apesar de manter-se pacífico, isso não impediria que King e suas marchas fossem alvos de violência. Ele mesmo seria preso mais de 20 vezes em sua vida, acusado ironicamente de incitar a violência e desordem. E além disso, até mesmo sua casa foi atacada, com uma tentativa de atear fogo no local enquanto a sua mulher e filhos estavam dentro. Mas nada disso o faria desistir. 1 ano depois do incidente de Rosa Parks no ônibus, o Tribunal de Montgomery, após tanta pressão, declarou que a lei de segregação nos ônibus era inconstitucional. Essa foi a primeira vitória na batalha pelos direitos civis. 1 ano depois, em 1957, King ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã no Sul, uma organização de igrejas e sacerdotes negros que tinham como objetivo acabar com a segregação através de manifestações e boicotes pacíficos. King seria o líder da organização e deste ano até 1968, ele se tornaria o mais importante líder social do movimento dos direitos civis americano. King se mudaria do Alabama em 1960, mudando-se para Atlanta, onde lideraria diversos protestos em cidades americanas, chegando a rodar mais de 9 milhões de quilômetros até o ano de sua morte. Em 1963, talvez um dos anos mais agitados de sua carreira, ele liderou uma coalizão de vários grupos na cidade de Birmingham, novamente no Alabama, que na época era descrito como a cidade mais segregada da América. Ilustrada pela imagem vívida na TV, que mostrava jovens sendo perseguidos por cachorros e pela polícia, as manifestações no Alabama dariam um impulso sem precedentes para a legislação dos direitos civis. Ainda neste ano agitado, Martin Luther King seria uma das principais forças por trás da Marcha por Trabalhos e Liberdade, que ficou mais conhecida como Marcha para Washington. Neste protesto, cerca de 250 mil pessoas, e não só negros participantes dos movimentos que King liderava, mas milhares de pessoas de diversas cidades que se manifestaram em prol dos direitos civis para todos os cidadãos americanos estariam presentes. Durante a manifestação, King fez o seu discurso mais famoso, conhecido como Eu Tenho um Sonho. Se você nunca leu ou ouviu, citarei aqui apenas um pedaço para termos uma noção do poder de suas palavras. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seus princípios. Nós acreditamos que esta verdade seja evidente, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia minhas 4 crianças viverão em uma nação onde não serão julgadas pela cor de sua pele,
mas sim pelo conteúdo de seu caráter. Como resultado da marcha, mais tarde naquele ano, King foi escolhido o Homem do Ano pela revista Time. Mas mais importante que tudo, a Marcha para Washington foi responsável pela promulgação da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a segregação em locais públicos, empresas e escolas. Neste mesmo ano, King se tornaria a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz. Seu trabalho, no entanto, não parou. Em 1965, graças às manifestações e uma nova marcha, foi também assinada a Lei dos Direitos do Voto, que aboliu o impedimento do voto da população negra. Durante este período, é importante ressaltar que Martin Luther King também começou a lutar por melhorias pela justiça econômica e também foi uma importante voz contra a Guerra do Vietnã. Apesar de nunca ter incitado ou utilizado a violência para mudar seu país e ajudar as pessoas, Martin Luther King teria sua vida interrompida justamente por ela. Em 4 de abril de 1968, King foi assassinado na cidade de Memphis, na sacada de um hotel da cidade enquanto se preparava para mais uma marcha civil. Seu assassino foi James Earl Ray, que foi condenado a 99 anos de prisão. O assassinato de King foi a prova de que a luta contra o racismo ainda estava e está enraizada nos Estados Unidos e no mundo, como sabemos hoje em dia. Após sua morte, foi declarado um feriado nacional em sua homenagem. Mas não é isso que marcou Martin Luther King na história. Foram suas palavras, seu trabalho, o sacrifício e a luta de anos e anos que custaram até mesmo a sua vida. O resultado foram leis que possibilitaram melhorias e mais igualdade na vida de milhões de pessoas. Sua luta, apesar do trágico fim, deve ser vista com glória. Afinal de contas, como ele mesmo já disse um dia, se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar meu trabalho aqui no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo e também compartilhe o vídeo. Fazendo essas coisas simples, você ajuda o canal a continuar crescendo. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative a notificação para saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!